O que você diria se eu dissesse para você que a sua vida pode mudar se essa for a sua vontade real? O que você acharia da possibilidade de você manifestar, se não todo, mas um enorme potencial criador, um enorme potencial eh, realizador de uma forma natural? Eu não estou aqui para falar, revelar segredos ou, ou fatos eh, assustadores, nada disso. Mas dizem que a maior das magias é o homem mudar. E o homem muda, na verdade, porque ele realiza a sua condição divina. Nós somos criaturas, nós fomos criados por um ser inteligente, não importa o nome que você dê, mas e por sermos criados nós temos a essência desse Criador. Portanto, nós temos a essência de um ser superior vivo dentro de nós. E por que todos não realizam isso? Talvez pelos seus medos, pelas suas angústias, por ficarmos inebriados com problemas, com aflições, que todos nós somos sujeitos. E se eu disser para você que da simples compreensão de alguns conceitos, naturalmente a sua vida passa a mudar, como mágica. E na verdade não é como mágica, é porque ela naturalmente é assim. Você apenas passa a visualizar essa possibilidade como real. Eu estou aqui para bater um papo com você e expor em alguns vídeos alguns conceitos, e da compreensão desses conceitos eu garanto que sua vida passa a mudar. Meu nome é Marcos Decunto, eu sou um estudante de filosofia, engenheiro de som, produtor musical, e peço licença para adentrar na sua casa para um bate-papo. O que são as crenças? Eu vou contar umas historinhas para você. Na época de Jesus Cristo havia um centurião e ele se aproximou, isso está na Bíblia, né? Ele se aproximou de Jesus e disse: Rabi, eu tenho um criado que já está comigo há muito tempo. É mais um filho do que um criado. Ele está doente, quase à morte. Imediatamente Jesus levantou e disse: pois vamos na sua casa ver o seu criado. No entanto, o centurião disse: mestre, eu não sou digno que adentre em minha casa, mas eu sou um soldado acostumado a receber ordens. E se me dizem vai ali, eu vou. Se me dizem vá acolá, eu vou. Se o senhor me disser que meu criado está curado, sei que assim será. Então Jesus se dirigiu aos seus discípulos e disse: vocês ouviram isso? Em verdade, eu nunca em toda a minha jornada vi um homem com tanta fé. Se virou para o centurião e disse: pois vá, meu amigo, a sua fé curou seu criado. E assim ele foi para casa. Quando chegou perto da porta, todos foram ao seu encontro dizendo que, milagrosamente, ele estava curado. Uma outra historinha. Naquela época, Jesus era seguido por centenas e centenas de pessoas que buscavam muito os seus ensinamentos e palavras, mas também seus poderes de cura. E nem todos conseguiam se aproximar de Jesus e pedir para serem curados. Jesus tinha algumas poucas peças de roupa, e as que ele não estava usando, elas estavam sendo lavadas, ficavam secando. E muitos que sabiam disso se aproximavam e tocavam as roupas de Jesus e assim se curavam. A pergunta é: quem curou a doença nesses dois casos? Foi Jesus Cristo? Foi a roupa? A aura
de Jesus ou a crença deles? A fé, a certeza baseada em um homem, um ser, um grande homem. Eu queria contar uma outra historinha para vocês sobre o efeito placebo. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse conceito, mas o placebo é um elemento inerte que não oferece nenhuma reação, seja ela positiva ou negativa para alguém, e a ele é atribuído um objetivo, por exemplo, como o da cura ou de um tratamento. Na farmacologia, isso é bastante usado quando se testa uma nova droga. Faz-se milhares e milhares de testes com pessoas onde são administrados duas instâncias. Para um grupo, uma droga, no caso a que está sendo desenvolvida com o fim de um tratamento ou cura de uma doença. E para um outro grupo, sem ninguém saber, um placebo, portanto inerte. E como eu contei, pode ser uma pílula de açúcar ou de farinha, alguma coisa assim. Ela é inerte. Esses dois grupos de pacientes com males e doenças constatadas por exames. E muitos desses pacientes se curam totalmente usando apenas o placebo. E sem os efeitos colaterais das drogas. Alguém disse uma frase que eu considero muito forte e demanda reflexão. Se as pessoas soubessem o poder que têm, teriam mais responsabilidade com o que desejam. Isso se aplica a tudo. Há uma história verídica de uma mulher, uma mãe, que estava com seu filho. Isso aconteceu aqui no Brasil. Seu filho pequeno numa garagem de sua casa, em um sítio. O filho estava brincando e correndo com um pequeno aviãozinho na mão de brinquedo. A mãe observava sentada num banco. Na garagem havia um carro, um automóvel, que estava sendo consertado e estava sem as suas rodas, então estava sendo apoiado por suportes fixos. Numa dessas corridas da criança, ela topou com o veículo e ele cedeu e começou a deslizar e começando a cair em cima da criança. Essa criança estava em grande perigo. A mãe viu isso e imediatamente, num pulo, alcançou o automóvel, que já estava em cima da criança, e levantou o veículo e tirou a criança de baixo e a soltou. Quando ela viu o que tinha feito, ela desmaiou, mas a criança estava salva. O que fez essa mãe? Ela viu uma situação onde o filho dela estava em grande perigo e focou na única solução: salvar o menino, tirar o menino debaixo do veículo. Ela não teve dúvidas. Veja a importância disso. Ausência total de conflito. Ela não parou para pensar se ela teria forças suficientes para levantar o carro. E provavelmente não teria. Provavelmente nenhum de nós, seres humanos de estatura mediana, homem ou mulher, teria condições de fazer esse prodígio. No entanto, ela fez. Por quê? Uma mãe não tem dúvida sobre o quanto deseja a saúde e segurança de seus filhos. Ela não permitiu que nada atrapalhasse a realização do seu propósito, que era salvar seu filho. Veja, o objetivo dela não era levantar o carro, e sim salvar o seu filho. O foco determina a sua realidade. São exemplos de foco no objetivo final. No filme O Segredo, que acredito que muitos assistiram, há uma história de um homem que encontrou uma pequena pedra que mantinha sempre em seu bolso. Uma pedra, ele chamava a pedra da gratidão. Isso porque sempre que ele a via ou a tocava, ele lembrava de tudo que tinha para ser agradecido, como sua saúde, seu lar, sua família, seu trabalho, por ter alimento, água. Gratidão por tudo e todos, principalmente pelas coisas pequenas que esquecemos de agradecer. Um dia, ele estava com um amigo de outro país e, ao colocar a mão no bolso, a deixou cair. O amigo viu a pequena pedra e perguntou o que era. Ele disse: é a minha pedra de gratidão. Ele contou como a usava e que através dela dava graças a todas as coisas e que coisas mágicas aconteciam na vida dele. 2 semanas depois, esse amigo ligou do país de origem e contou que seu filho estava correndo
perigo de morte por causa de uma doença rara, e pediu que esse amigo enviasse uma pedra de gratidão. Ele disse que, apesar de poder ser qualquer pedra, ele faria com muito prazer. E no mesmo dia foi a um riacho, onde ele encontrou a pedra dele, escolheu 3 pequenas pedras para o amigo e assim as enviou. Algumas semanas mais tarde, esse amigo ligou novamente para contar sobre a completa recuperação de seu filho. E depois que disse que repetiu diariamente o rito do agradecimento, agradecendo inclusive pela ótima saúde do filho. E ele se curou. Pergunta: quem curou o filho desse homem? Foi a pedra? Ou o desejo sem conflitos de saúde perfeita do seu filho? Nós somos educados a acreditar que se formos bons, vamos para o céu. Se formos maus, vamos para o inferno. Eu acho mesmo que ações positivas e boas são essenciais para uma grande mudança e que ações e pensamentos negativos nos levam para realidades negativas. Mas imagine a seguinte situação. Imagine que nem Deus, nem ninguém estaria olhando para as suas ações, reações e pensamentos, ou de cada um no sentido de julgar ou aplicar uma punição ou prêmio. Imagine que não haveria ninguém vendo, nem mesmo vendo você jogar um papel de bala numa rua vazia, e portanto não haveria ninguém para condená-lo por ação nenhuma. E em contrapartida também não haveria ninguém para ver você ajudando um necessitado, ou dando esmola, ou comprando comida para uma família necessitada que mora na rua. E que somente você seria o grande observador e, portanto, julgador, e quem poderia desferir uma pena ou um prêmio. Apenas imagine essa possibilidade. Eu creio realmente que aí vive um grande segredo. Eu acredito que um dia a humanidade vai decidir ser boa só pela grandiosidade disso. E daremos um grande salto. Ser bom apenas pela grandiosidade de ser bom. Porque você decidiu que deseja ser bom e que acredita que esse é o caminho mais justo a seguir, e nenhum outro. Sem receber ou esperar prêmios, reconhecimento ou agradecimentos. Da mesma forma, existe a consciência de que se você decidir ser mal, ninguém o julgará, senão você mesmo. Tá, Marcos, então qual que é a diferença entre os dois? A diferença, meu amigo, é que em um, o seu eu evolui e no outro não. Eu disse eu e não ego. Em um você reconhece que você é Deus e Deus é você. Lembra o que eu falei no começo? A essência divina. E no outro você não reconhece. Em um você reconhece que sua verdadeira natureza e razão de existência aqui, e no outro não. Dizem que há muitas centenas de anos atrás perdemos um conhecimento que nos dava poderes divinos por insistirmos no erro e por termos condutas erradas. Saiba que isso faz parte do processo para readquirir esses poderes divinos. Esses poderes divinos que eu citei no começo, essa mudança mágica. Assumir o dever de ser bom. Dever é diferente de obrigação. Dever é obrigação autoimposta. Portanto, no dever, ninguém te força a fazer nada, a não ser você mesmo, por consciência. Não chegamos até onde queremos ir. Chegamos até onde acreditamos que podemos chegar. Não deixe que teus pensamentos o limitem. Eu convido vocês a refletir um pouco sobre isso. Se você sentir que isso foi útil para você, foi bom para você, ou pode ser bom para algum amigo seu que esteja passando por um momento ruim, peço que você compartilhe, que você assine o nosso canal, dê um like aqui embaixo e ajude a divulgar o meu trabalho. Meu nome é Marcos Decunto e eu desejo que você fique em paz. Um abraço.